Então, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de artes comigo, professor Eduardo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, estejam se cuidando. E vamos lá para mais um conteúdo. E o conteúdo de hoje ele é bem importante, ele é a continuação, mas antes disso a gente vai ler aquela mensagenzinha. E a mensagem de hoje vem de Provérbios, capítulo 6, capítulo 16, versículo 3. E ele diz o seguinte: Consagra ao Senhor tudo o que faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Então vamos pensar positivo, vamos pensar que tudo dê certo. Vamos pedir a Deus, ao Senhor, que consagre todos os nossos planos, todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, para que eles possam vir a ser realizados. E que, se sejam realizados, seja da melhor forma possível. Amém. Então, vamos para o conteúdo de hoje. O conteúdo da agenda diz o seguinte: a gente vai trabalhar com o capítulo 8, onde vai falar sobre linhas, cores e formas, e vamos ter como tópico artistas do abstrato. A gente vai entender um pouquinho sobre aquela pintura abstrata que vocês já viram antes, mas a gente vai recapitular agora nesse momento. E as formas tridimensionais. A gente vai entender um pouquinho da diferença de bidimensional e tridimensional. E fica para vocês a atividade da página 107. Beleza? Então, vamos lá, vamos iniciar nosso conteúdo e eu gosto sempre de iniciar com uma pergunta. E essa pergunta vai dizer o seguinte: às vezes, ao observarmos uma obra de arte, perguntamos: o que será isso? Será que vocês já pegaram alguma obra de arte, já visualizaram e se perguntaram o que é que aquele artista quis fazer com isso? O que é que aquelas cores têm a ver? Por que será que ele fez daquela forma? E é a partir daí que a gente vai abrir o nosso pensamento para o que é uma pintura abstrata, para que é uma arte figurativa. Então, as obras que conhecemos elementos da realidade facilitam a identificação do que esse assunto é retratado. Se aquela forma, se aquele desenho, se aquela pintura é feita de uma forma convencional, onde ele retrata bem a realidade, a gente já tem um certo conhecimento, a gente vai identificar logicamente o que ele quis retratar com aquilo. E aí a gente traz esse tipo de criação como arte figurativa. Porém, existem obras que os artistas exploram elementos de arte sem intenção que eles pareçam com algum objeto, sem que pareça com algum lugar, com alguma pessoa. Ele não tem uma intenção de fazer a gente compreender rapidamente o que ele quis retratar naquele objeto. Ele traz uma visão um pouco diferente, uma visão onde você tem que pensar e que muitas vezes o artista deixa aberto para que você crie a sua forma de pensar, você analise aquela obra e você reflita através dos seus sentimentos. E é isso que traz os trabalhos abstratos. Ele deixa você pensar, ele faz com que você analise. E a partir dessa análise vocês consigam identificar o que é que aquele autor, o que é que aquele pintor, o que é que aquele artista quis trazer na sua obra. E aí a gente traz aqui para vocês a mesma imagem que a gente viu no começo do capítulo, que se chama Composição 8, tem até no livro de vocês na página 100/101. E essa composição é o de Wassily Kandinsky. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse cara, sobre esse artista. Então, Kandinsky ele é russo, foi um artista plástico, e ele foi professor da escola de Bauhaus. Eduardo, qual escola, o que é essa escola de Bauhaus? Bauhaus foi uma das escolas mais conhecidas de artes que possa ter, e ele trabalha muito com o sentido de pinturas ou esculturas, arte mesmo, de uma forma um pouco mais abstrata, certo? Ele foi introdutor da abstração no campo das artes visuais. Apesar da sua origem russa, ele adquiriu a nacionalidade alemã em 1928 e francesa em 1939. Kandinsky é normalmente acreditado como um pioneiro da arte abstrata. Ele nasceu em Moscou e passou boa parte da sua infância em Odessa, perdão. Bem-sucedido na carreira de direito, lhe ofereceram uma cadeira de direito romano na Universidade de Tartu, hoje Estônia. Começou seus estudos sobre arte com cerca de 30 anos de idade. E aí, através desse momento, ele começou a refletir um pouco sobre essa pintura abstrata.
E aí a gente encontra algumas obras dele, perdão. E as obras dele, geralmente, ele trabalha com pontos, com linhas, com retas, que são elementos da composição visual que a gente observou na aula passada. As obras retratadas por ele, essas obras abstratas, passaram a ser categorizadas como impressões, composições ou improvisações. As primeiras e as últimas criações eram imediatamente se baseavam na respectiva na paisagem que o autor via ou naquilo que ele estava sentindo ou imaginando. Vocês lembram que anteriormente eu acabei de falar sobre essa questão de que trazer essa questão do que está sentindo ou do que está imaginando uma forma diferente de ver o mundo? Pois bem, é bem nessa linha de raciocínio que Kandinsky percorre, podemos dizer assim. Por outro lado, as composições eram produtos de um trabalho árduo de reflexão acerca de elementos integrados à tela e o modo como interagir entre si. Por exemplo, a composição 7 em 3 dias, o artista realizou inúmeros estudos de esboços. O quadro transmite a impressão de movimento, como uma espécie de redemoinho, um furacão, quase tudo isso no centro. Ó. Vocês podem perceber nessa imagem. Vamos lá conhecer mais outra imagem também. E aí eu quero que vocês observem a utilização dos elementos visuais presentes nessa imagem. Você consegue observar formas, você consegue observar linhas, você consegue observar ponto, você consegue observar as cores e as tonalidades dessas cores e os sentimentos que ela traz. E é justamente isso que vai vir retratando nesse quadro, que é o amarelo, vermelho e azul. Eles gostariam de exprimir, durante esse quadro, um sentimento de movimento, ao mesmo tempo de liberdade, que era muito característico da arte moderna. E em um dos seus quadros, é, que esse daí que eu estou mostrando para vocês são um dos mais famosos, certo? E nesse daí, principalmente, ele trata a questão das tonalidades, as formas que tem presente. Também é interessante reparar que a pintura se dividia em duas metades que sintetizavam a influência. Vamos perceber aqui. Vocês podem observar que a imagem em si, ela trata um pouquinho de um lado, com as cores mais fracas, umas cores um pouco mais abstratas, escuras, e por outro lado ele mostra as cores mais vivas, umas cores que possuem mais linhas retas, as cores que são um pouco mais fortes, podemos dizer assim. E eu trago mais um quadro para vocês que se chama Vários Círculos. E aí o artista continua compreendendo nas obras geométricas uma grande prioridade com as curvas e com a figura de círculo. E nessa composição 8, ele ganha um pouco mais dessa dimensão de utilização desses círculos. E aí vocês podem observar também a utilização dessas cores, que ele colocou cores um pouco mais frias. E o que será que ele quis trazer essa tonalidade mais escuro? Era para criar uma espécie de cosmo, simbolizando a busca da espiritualidade dentro da pintura. E assim a composição transmite ideias de infinito, eternidade, mas também inúmeras possibilidades que existem dentro de um processo de criação artístico. Composição 10, 1939. O artista, ele trabalhou, né, como eu falei para vocês, ele fez parte da escola de Bauhaus. E aí ele trouxe mais uma vez algumas imagens que tratam muito bem essa questão do que é abstracionismo. E dentro dessa produção, ele trouxe cores, trouxe texturas, e voltaram para retratar os seres vivos de uma forma como ele via isso. Então, vamos chegar agora numa parte bastante importante, que é entender o que é bidimensão e tridimensional. O que é a diferença? Como o nome já diz, bi, são duas dimensões. Então, quando se trabalha com duas dimensões, você consegue observar a altura e a largura. Porém, quando a gente trabalha com tridimensional, um aspecto importante também é incluído aí, que é a profundidade. Então, por isso que recebe o nome tridimensão. E aí vocês têm retratando de forma bem ilustrativa, com esse quadrado, você consegue observar duas dimensões, que no caso, a altura e a largura, e também tridimensões, que é a altura, largura e profundidade. E aí a gente vê várias obras que trabalham com a questão do tridimensional, principalmente quando se trabalha com as esculturas. As tridimensional, a gente consegue observar
toda ela de fato. A gente consegue observar a frente, os lados, por trás. E um dos exemplos mais conhecidos é o Cristo Redentor. E aí eu trouxe para vocês justamente uma imagem onde ele retrata essa questão dele de costas, que numa obra de arte, geralmente quando a gente observa, ela é chapada, ela é apenas bidimensional. Por mais que tenha um efeito tridimensional, que é justamente quando possui de certo modo, uma profundidade, mas você não consegue observar outra coisa a não ser a frente de um quadro. Então, essa é a diferença do bidimensional e tridimensional. E nas últimas décadas, isso tem aumentado bastante, essa questão do trabalho tridimensional. Vocês podem observar em vários locais que vocês têm uma presença maior dessas esculturas trabalhadas dessa forma tridimensional. E uma das coisas que chama bastante atenção é que agora é utilizado novos elementos. O que antigamente era utilizado apenas madeira, bronze, argila ou pedra, atualmente ganhou um novo cenário e é utilizado aço, plástico, vidro, entre outros materiais que também podem ser utilizados. Outra coisa também bastante relevante é perceber a influência de alguns materiais reciclados. Isso não somente nas esculturas, mas também nas instalações. E esses materiais, eles possibilitam um novo tipo de liberdade artística, um novo tipo de expressionismo do artista trabalhando com essas três dimensões. Finalizamos a aula de hoje, mas antes a gente fica aí com a atividade da página 107. A página 107 vocês vão avaliar durante a primeira questões e classificar se as obras que estão sendo demonstradas são bidimensional ou tridimensional. E na segunda questão, você vai escrever como foi que você descobriu que essas obras são bidimensionais ou tridimensionais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. E é isso. Obrigado, um beijão, se cuidem e tchau, tchau.